Muito bem, meus irmãos, 2 Coríntios, no capítulo 4, versos 16 a 18. Vamos ler a uma só voz, mesmo sentados? Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se não veem são temporais e as que se não veem são eternas. Muito obrigado, meus irmãos, eu li errado o finalzinho, né? As que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Oremos mais uma vez. Querido Pai Celeste, graças te damos por podermos agora também refletir na Tua Palavra. Abre o nosso coração, nosso entendimento. Dependemos dela, Senhor, para o suprimento da nossa alma. E só o Senhor pode trazer isso ao nosso coração. Então, humildemente, ó Deus, nos colocamos diante de Ti, rogando que o Senhor venha nos instruir e nos ajudar diante das necessidades da nossa vida. Oramos assim, colocamos tudo nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, você já percebeu como algumas pessoas na história tiveram tanta disposição, tiveram tantas condições de seguir adiante mesmo enfrentando gigantescas adversidades? Você já percebeu isso, né? Às vezes numa imagem, às vezes num vídeo, às vezes num testemunho, às vezes em algo que você recebeu contando uma história, uma biografia ou algo nesse sentido? E já percebeu também que outras, com muito menos dificuldades, acabam se arrastando pela vida? Não têm prazer em absolutamente nada? Seguem, às vezes, inclusive, não tendo nenhum prazer em viver? Se arrastando nas suas palavras, nas suas ações, na sua expectativa de vida? O que faz dessas pessoas tão diferentes? Uma com tantas dificuldades, seguir um caminho totalmente cheio de motivação, e outro tendo uma vida tranquila em todos os sentidos e se arrastando ao longo da jornada. O que faz as pessoas assim se portarem ou se comportarem ao longo da vida? É exatamente a maneira como nós enxergamos as coisas. Quando eu olho as Escrituras e percebo os contextos, as histórias, os personagens e as coisas vivenciadas por muitos homens e mulheres da Palavra de Deus, eu percebo que a diferença não está no contexto vivenciado, nas circunstâncias em seu redor, não está na história que eles estão vivendo naquele momento, nem na época, nem no momento, seja econômico, seja político ou de qualquer natureza, nem de desvio da própria nação, mas sim na expectativa do seu coração, da maneira como eles enxergam as coisas que estão acontecendo à sua volta. E olhar as coisas à nossa volta de uma perspectiva que faça com que realmente olhemos não com os olhos humanos, mas com os olhos da fé, é uma necessidade para que a nossa vida seja uma vida diferente, apesar das mesmas circunstâncias que as outras pessoas vivem, ou nós vivemos as mesmas circunstâncias que elas. Todos nós, sem exceção, temos na caminhada algo que é inerente à vida humana, são os desafios do viver. Os desafios, não importa se você mora aqui, né, numa região tão boa que é o nosso Brasil, ou mora num lugar tão distante, onde há menos recursos, né, onde há poucos recursos, não importa. A maneira que você enxerga, a maneira que você percebe a vida, a maneira que você olha a circunstância presenciada e vivida, experimentada, fará toda a diferença para que você possa realmente ter uma vida que eu vou chamar de vida feliz. Porque a felicidade e a alegria, elas não estão inerentes ao contexto. Porque se for assim, nós não podemos ser felizes e nem contentes e nem alegres. Porque todos nós temos alguma dificuldade. Às vezes ela pode não ser aparente no sentido físico, até material, mas há muitas coisas que procuram tirar as nossas emoções, no sentido de fazê-las fraquejar, serem emoções difíceis, tristezas no coração, decepções e muitas outras coisas que afetam a nossa alma tão profundamente que, em alguns casos, quando a pessoa não tem essa condição relacionada à vida, de enxergá-la, obrigado, meu irmão,
enxergá-la de forma especial, de forma que está além desse contexto, as pessoas se perdem no caminho. Em sentimentos que, ao invés de fazer com que ela prospere no sentido da alma, faça com que ela fique estagnada ou até mesmo venha a enfraquecer, né? Ou a diminuir dentro dessa expansão a qual o próprio Deus deseja que venhamos a ser ou a ter ou a realmente nos comportarmos. Ou seja, apesar dos desafios, a estarmos felizes, contentes e na certeza plena de que aquele Deus que eu falei no início do nosso culto, que nos acompanha sempre, tem promessas para a nossa vida, é uma grande realidade. É uma grande realidade. Quando nós olhamos esse texto do apóstolo Paulo e percebemos justamente essa condição, nós encontramos no primeiro verso, verso 16, uma expressão que me interessa, quando ele diz, por isso, não desanimamos. Não desanimamos. Ele está confirmando isso, é uma afirmativa, nós não desanimamos. E a palavra desanimar vem justamente do animar, né? É contrário de animar, é desanimar. Mas ele diz, nós não desanimamos, ou seja, continuamos animados. E essa expressão animados vem do latim, é uma afirmação paulina que se encontra inclusive em outros textos, né? E ela significa espírito e vida. Quando Deus sopra na narina humana, quando cria o primeiro homem, quando cria Adão, esse espírito que passa a vir nele, ele se torna alma vivente, é isso que significa ânimo, é esse sopro, é esse espírito, é esta vida, é esta alma. Isso é ser animado. Um objeto que é inanimado, né, extremamente ao contrário agora, é algo que não tem vida. Tanto é que quando na televisão, né, agora já não se vê mais tanto assim, mas nós mais jovens, nós mais velhos agora, quando mais jovens, assistíamos os desenhos animados. Por quê? Porque eram desenhos feitos à mão, né, e com o recurso de passar vários desenhos em velocidade, fazia com que eles aparentassem ter movimento, ou seja, os desenhos que eram parados começaram a ter ânimo, ou seja, a ter vida, por isso desenhos animados. E Paulo vai dizer, olha, nós não perdemos a vida, não no sentido físico, mas aquela condição, aquela característica, aquela bagagem, aquilo que está no coração do homem e faz com que, no caso de Paulo também, apesar dos desafios, ainda está lá. A motivação, a expectativa, a certeza, as convicções, aquilo que faz com que ele caminhe adiante, apesar dos desafios, ainda estavam no seu coração. E ele diz no plural, porque não só ele, mas os seus companheiros não desanimaram. Pelo contrário, estavam animados, estavam vivos, estavam com expectativas, havia esperança, havia uma série de coisas que realmente os levava e os conduzia à fase seguinte. E olhando para nós, né, no nosso coração, podemos nos perguntar ou pensar sobre a nossa vida, como é que tem sido o nosso comportamento diante desses desafios que enfrentamos na nossa vida terrena. Estamos animados ou desanimados? Talvez não seja num todo, talvez por alguma coisa específica, em algum momento você agora vive desanimado, porque algo aconteceu e você talvez não esperava e aquilo trouxe, ou melhor ainda, aquilo tirou a sua vida, a sua motivação e o seu desejo de viver. É muito comum, acredito eu, que à medida que nós vamos envelhecendo e a vida vai trazendo novos desafios, porque ela nunca para de trazer desafios, não haverá momento em que os desafios cessarão. Quanto mais a gente envelhece, mais se torna uma realidade e começa até também a ficar mais forte no corpo da gente, né? Os desafios de poder caminhar, de poder fazer as coisas, a vista talvez não enxergue mais como antigamente, né? Talvez algumas coisas não sejam mais tão hábeis por causa da nossa própria condição física, que vai envelhecendo o corpo. Sem falar das experiências, né? Com, às vezes, até pessoas, experiências negativas que murcham o nosso coração, que ao invés de fazer com que nós venhamos a ficar mais animados, pelo contrário, causam algum impacto, algum desânimo na nossa vida ao longo da jornada. E certamente, assim como eu, talvez você tenha já sofrido de algo assim em alguma área da vida, ou talvez esteja sofrendo, inclusive, em algum momento como hoje. E a ideia é que eu e você venhamos a ter uma perspectiva diferente, apesar do contexto,
para que venhamos a nos fortalecermos e sermos animados novamente diante dos desafios e das lutas do nosso viver. Portanto, se enxergamos as experiências dessa caminhada da vida com um novo olhar, perceberemos os benefícios desses próprios desafios, que Paulo chama de aflições enfrentadas, ou tribulações em alguns textos. Aqui vamos aproveitar o título já exposto, não por Paulo, mas para nos ensinar a palavra de Deus e nos trazer um resumo desses 3 versículos. Então o título da mensagem é esse mesmo: desígnio e efeito das aflições. Está aí acima do texto na sua Bíblia. E por que Paulo não desanima? Porque justamente nas aflições, nas tribulações, nesses contextos, nos desafios enfrentados, ele realmente tem uma expectativa. E ele, apesar disso, segue adiante, com ânimo no seu coração, pois a maneira como ele enxerga as coisas que aconteceram na sua vida, que acontecem na sua vida, não param de fazer com que ele tenha um olhar mais apurado do que é a existência humana, do que é essa caminhada que nós temos com Cristo. E talvez muitas das coisas que sofremos no nosso coração, que alimentamos e conduzimos ao longo da nossa jornada, seja não pelo contexto, ou não por um efeito passado, mas por aquilo ou pela maneira que nós enxergamos as coisas. Nós observemos então um pouquinho desse texto e venhamos a refletir nele e a pensar na nossa vida cristã e assim encontrarmos na palavra de Deus recursos para que a gente possa mudar esse olhar, mudar essa expectativa e mudar a nossa vida. Observe no verso 16 que ele diz: olha, nós não desanimamos, como já falamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Paulo sabe que a vida física tem um desgaste. E imagina no tempo dele, com muita caminhada, muito sol, muitos problemas encontrados, surras que levou e uma série de outras coisas, prisões enfrentadas, ainda que um pouco depois desse texto, e também naufrágios que ele conta aqui, então já havia acontecido, e algumas outras coisas mais, principalmente perseguição, tribulações e outras coisas, apedrejamento, e uma série de coisas enfrentadas por ele, deve ter trazido algum desgaste físico. Não obstante isso, a própria questão humana, os anos se passando e uma série de outras coisas, fez ele perceber, ou pelo menos escrever aqui, que o homem exterior se corrompe. Sim, nós vivemos num corpo físico que está limitado ao espaço e ao tempo, e por razões específicas, ele se degrada à medida que a vida vai avançando. E quando a Bíblia fala a nós a respeito das questões relacionadas à nossa caminhada com Deus, a ideia da Escritura é não tratar a respeito de alívios de dores físicas, apenas. Em alguns momentos, sim, mas não sempre na nossa vida, e nem como um todo, e nem a todo mundo como nós gostaríamos. Sim, o corpo se degrada, o corpo vai perdendo a sua juventude, vai perdendo o seu vigor, e Paulo sabe disso. Mas quando ele faz uma avaliação, ele procura um contraste entre esse corpo exterior que se corrompe e fala de algo especial, que é aquilo que você é dentro do seu coração. É aquilo que nós temos, que é a própria alma vivente, esse ânimo, aquilo que nos leva adiante, aquilo que nos faz viver, aquilo que não faz com que o nosso corpo seja apenas uma matéria inanimada, mas pelo contrário, faz com que sejamos vivos, possamos sorrir, que possamos falar, que possamos nos comunicar, aprender e crescer, e também viver uma vida com Deus. E Paulo faz um contraste, então, desses dois homens, não no sentido masculino, mas no sentido pessoa criada por Deus, no sentido também daqueles que creem no Senhor. Então há um corpo, sim, há uma matéria, sim, há algo que desgasta a nossa vida, algo que com o tempo se corrompe, algo que adoece, algo que não vai ficar aqui para sempre. Algo que em algum momento, como diz a própria Escritura, vai voltar ao pó. Mas há no meu coração, há na minha vida, há na sua vida e no seu coração um ânimo, algo que foi instituído pelo próprio Deus, para que eu e você, apesar das dificuldades com relação a esse contexto, a esse corpo material, venhamos nós a desfrutarmos de coisas maravilhosas, especiais, que Deus vai plantando e colocando no coração da nossa alma. Portanto, o efeito e o desígnio das aflições, primeiramente, é produzir profundas transformações em nosso caráter. Veja só,
Deus, não é que ele não se preocupa com o nosso físico, a gente tem clareza que Deus nos criou por inteiro. O corpo é importante. Não podemos cair, né, naquela dualidade de que o céu vai estar cheio de alma. Não. Nós vamos estar lá com um corpo também. Portanto, um corpo, claro, glorificado, transformado e não mais esse perecível, né, que se estraga. No entanto, não é cheio de almas nos céus, é cheio de pessoas, com um corpo glorificado. Deus quer nós por inteiro, sim. No entanto, por causa do pecado primeiramente, mas da nossa própria humanidade, esse corpo se vai. E a intenção de Deus é justamente trabalhar e tratar aquilo que não perece, que é o meu e o seu caráter, a minha e a sua vida. E Paulo diz que à medida que ele vai avançando e esse homem exterior vai realmente criando suas fraquezas físicas, diminuindo a sua juventude, as suas condições de fazer as coisas, dentro do seu coração, dentro da sua alma, está sendo formado um novo homem. O seu caráter está sendo transformado e mudado a cada dia. Quando nós passamos por aflições e por tribulações, possamos ter um olhar de que Deus está fazendo alguma coisa na nossa vida. Não é simples agir de Deus ou deixar de Deus que passemos por essas circunstâncias, mas Ele quer trabalhar profundamente o nosso coração. Às vezes nós não enxergamos. Às vezes nós vemos o exterior. Às vezes nós nos preocupamos, e devemos, né, com aquilo que é físico, aquilo que é material. Aqui, claro, quem não se preocupa com o seu corpo, né? Quem não se preocupa em ficar bem de saúde? Quem não se preocupa em viver longa data, ter longevidade sobre a face da terra? Todos nós nos preocupamos com isso. Nos alimentamos para isso, tomamos o remédio para isso quando ele não está bem, e assim por diante, alguns se exercitam, né? A gente se preocupa. No entanto, tenhamos à vista de que, apesar desse corpo sofrer essas condições, Deus quer trabalhar o nosso coração, e por isso nós precisamos mudar a maneira de enxergarmos as coisas. Senão, nós vamos penalizar. Não, penalizar não. Sermos punidos por nós mesmos, no nosso coração, e adquirirmos tristezas ao longo da vida, ao invés de estarmos centrados e focados no que Deus está fazendo, sim, na nossa alma, na nossa vida interior. É como aquelas pessoas que não querem envelhecer. Então elas procuram fazer de tudo para que as marcas da vida não as alcancem, né? É aqueles que não querem ficar de idade. E quando chega numa certa idade, acabam, inclusive, não só adoecendo fisicamente, ou não só adoecendo nesse sentido, né, físico, mas adoecendo na alma. Ai, meu Deus, aí olha no espelho, né, eu estou velho, meu pai, não sei o quê, né, eu estou enrugado, eu estou não sei o quê, eu não consigo mais fazer isso, não consigo mais fazer aquilo, e fica se lamentando e começa a olhar isso. Isso que eu digo é o contexto da vida humana. Aí o coração se volta tanto para o aqui e agora, tanto para aquilo que é material, no sentido físico, que não consegue perceber que Deus pode mudar o seu coração, mudar a sua alma, está fazendo alguma coisa na sua vida para que haja uma renovação espiritual, para que haja uma mudança no caráter, para que haja realmente transformação de vida. Você não precisa abrir, eu vou fazer a leitura de alguns textos aqui, né? Romanos 5, 3-5 diz assim: e não somente isso, Paulo vai descrevendo, e ele interrompe e diz isso, né, para a gente poder pensar um pouquinho. Mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Quem é que se gloria em tribulação? É só o apóstolo Paulo para dizer uma coisa dessas, né? Mas ele diz isso porque ele sabe que a tribulação produz perseverança. A perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Paulo sabe que o sofrimento, as aflições da vida têm efeito. Tem desígnio, ou seja, tem propósito. Propósito de transformação do coração. Ele chega a dizer isso com tanta clareza que ele diz assim: quando acontece, nós temos prazer que aconteça, não porque pelo prazer do sofrimento em si, apanhar é bom, não é isso, né? Ser surrado, ser preso, naufragar, não é isso que é bom. Mas ele sabe que quando acontece algo, Deus está trabalhando o seu coração e a sua vida. Essa é a maneira de Paulo enxergar as aflições e as tribulações que ele enfrentou ao longo do caminho. Como é que nós enxergamos a tribulação e a aflição? Principalmente num mundo, né, num contexto nós vivemos de prosperidade, um contexto, né, onde as coisas estão indo bem, de uma certa forma, né?
Como é que a gente enxerga isso? Dentro de um contexto evangélico onde, né, se prega, onde o crente vai viver melhor, onde a fé vai te conduzir a um patamar diferenciado, né, onde agora você tem uma vida totalmente nova, você agora é cabeça, não é mais cauda, né, e assim por diante, é filho do rei, etc. Né, palavras que eram mais antigas, hoje já não se usa tanto. Né? Mas como é que a gente pensa isso? Aí vem o sofrimento na nossa vida, uma aflição. Aí que você diz, por que eu, Deus? Né? Ou você diz assim, não, mas peraí, todo mundo, né, tá lá, não está sofrendo. A foto do Instagram diz que não está sofrendo. A foto da rede social diz que está tudo bem. Só eu estou passando um problema. Só eu que meu dinheiro parece que, né, sobra mesmo no fim do dinheiro. Né? Só eu que tenho dificuldades. E a gente começa a se pensar, mas essa maneira como a gente olha as coisas vai fazer ou não essa profunda transformação do nosso caráter e do nosso coração. É inevitável o desafio, é inevitável a aflição. Todos nós sofremos em algum momento, se não físico, mas no coração e na alma. Todos nós temos frustrações com alguém, frustrações com sonhos não alcançados, problemas que deu ao longo da vida. Você faz uma aquisição e a coisa estraga e assim vai. Né? Você vai fazer uma viagem e não dá certo, por exemplo. Né? Algumas coisas acontecem, mas a maneira que a gente enxerga isso, a pergunta que a gente faz no nosso coração é definitiva para que o nosso caráter seja transformado profundamente ou não. Ou não. E isso está na maneira que a gente enxerga as coisas. Paulo enxergava totalmente diferente. Totalmente diferente. Em Deuteronômio capítulo 8, verso 2, diz assim, recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Observe que o texto diz que Deus permite que, como o ouro é provado pelo fogo, o seu povo passou por dificuldades, aflições e tribulações para ser experimentado no seu coração e não no corpo. Porque é ali que Deus quer trabalhar a nossa vida. É aí que Deus quer fazer com que sejamos como um diamante, forjados, cujo caráter diante de uma sociedade doente seja estabelecido pelo próprio Cristo Jesus à semelhança dele. Deus quer fazer profundas transformações no meu e no seu coração, e as aflições, as tribulações, são também um instrumento pelo qual Deus age no nosso coração. Precisamos aprender, porque as tribulações e aflições na nossa vida são inevitáveis. São inevitáveis. Paulo aprendeu, talvez as duras penas, talvez com muito sofrimento, talvez com dores no coração, a qual ele expressa nas suas cartas em alguns momentos, porque quem não sofre? Porque quem não luta dentro de si? Quem muitas vezes também não faz perguntas ou até se questiona com relação a algumas coisas. Mas à medida que os nossos olhos se abrem, isso tudo se torna instrumento de Deus para mudar o nosso homem interior. Em Tiago, no capítulo 1, verso 2 a 4, diz assim, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes, ou seja, mudança e transformação de caráter. Nós somos provados todos os dias. Cada desafio, cada coisa que chega aos seus ouvidos, cada coisa que chega à sua casa, aquilo que você enfrenta no trabalho, as coisas que você enfrenta no relacionamento com pessoas, tudo é Deus moldando o seu homem, a sua pessoa interior. Aprenda a ver de uma forma diferente. O exterior se corrompe e ele se termina, mas o interior pode se renovar dia após dia para que sejamos íntegros, como disse Tiago, perfeitos, preparados, trabalhados por Deus, para que quando chegarmos aos céus, estejamos já, de uma certa forma, lapidados por aquele que quer mudar a nossa alma e o nosso coração. Faça perguntas certas. O que eu posso aprender com isso? O que Deus me ensina nessa história?
que bagagem, que produto eu tiro diante dessa circunstância e aplico no meu coração e no meu dia a dia daqui para frente. Cada vez que eu faço essas perguntas e obtenho alguma resposta, e Deus esclarece a nossa vida, crescemos profundamente naquele que realmente quer mudar o nosso coração. Segundo lugar, Deus quer, através das aflições, corrigir radicalmente as nossas prioridades. Ele não quer só corrigir prioridades, é radicalmente. Por isso, as aflições, muitas vezes, são instrumentos de Deus para a nossa vida. É claro que, eu não acabei não falando na introdução, né? Há aflições que vêm por causa do pecado. Aí o pai açoita o filho que ama, e a gente apanha na vida, porque está desobedecendo a Deus, está fazendo ao contrário da sua palavra, e aí sim é uma questão de que venhamos a voltar ao caminho certo. Mas mesmo estando absolutamente certos, obedientes a Deus, as aflições também chegam ao nosso dia a dia. As aflições chegam à nossa vida. Mesmo estando certos, porque é Deus trabalhando e nos corrigindo para que venhamos radicalmente a mudar as nossas prioridades. O verso 17, Paulo faz mais uma comparação e diz, olha, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda a comparação. Essa leve e momentânea tribulação não é leve e momentânea tribulação. É pesada, é dura, é cicatrizante, machuca, causa realmente estragos muito grandes, às vezes, no nosso coração e na nossa vida. E Paulo ainda diz, né, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo, né? Nós não tivemos nenhum privilégio de apanhar por Jesus, pelo menos ainda, né? Mas Paulo era por dentro e por fora. As marcas também do seu coração eram enormes. As frustrações que ele teve de pessoas que o abandonaram e o deixaram foram muito grandes. Pessoas que causaram males, como Alexandre o Latueiro, ele menciona isso numa das suas cartas, né? Me causou muitos males, disse ele. Nem sabemos o quê. O próprio espinho na carne, que tinha conotação talvez até de condição espiritual, de condição emocional, necessariamente poderia não ser físico. Mas ainda assim ele diz, leve e momentânea tribulação. Nós gostamos que ela seja pesada, né? Como é que você está, meu irmão? Ai, meu Deus, pastor, não vou aguentar mais isso, né? Não dá mais certo, não aguento mais, eu vou morrer, né? A gente diz assim, a gente fica para morrer, né? Às vezes eu digo para ele algumas coisas assim, né? Eu estou morto da fome. Ah, está morto? Né? Não, estou vivo, né? Mas a gente usa a expressão, estou morto da fome. E assim a gente faz na nossa vida. Quando acontece uma coisa, a gente se bota para morrer. Ah, meu Deus, não dá mais e tal. Aí a gente faz, né? Ah, não vou na igreja porque estou desanimado. Era para ser o contrário, né? Ah, não vou na igreja porque estou desanimado, não vou fazer mais isso porque não sei o quê, não vou fazer mais aquilo porque não sei o quê. E a gente quer desistir das coisas, sendo que a nossa tribulação, primeiro se comparar com Paulo, já é leve e momentânea. Mas se fizer a comparação que ele faz, é por isso que ele diz que é leve e momentânea, aí sim, nós vamos perceber que aquilo que nós vimos, aquilo que nós tocamos, aquilo que é palpável, aquilo que nós enxergamos nessa dimensão, é muito pequeno diante do peso eterno de glória que está preparado para a nossa vida. Por isso, é onde nós colocamos os nossos olhos, que vai fazer toda a diferença para a nossa caminhada. Toda a diferença. Toda a diferença. É onde está o nosso foco, os nossos olhos, a nossa expectativa. A expectativa de Paulo era nessa eterna glória. Era realmente comparar as coisas e perceber que realmente o aqui, apesar dos sofrimentos, não é absolutamente nada. E Deus, quando permite o sofrimento na nossa vida, Ele quer corrigir as nossas prioridades. Observe também que muitas vezes, quando você sofre, quando uma coisa intervém na sua vida, você começa a procurar mais ao Senhor, a buscar mais a Deus. A sua oração muda. O seu foco começa a ser diferente das coisas que estão, né, mais relacionadas a essa vida e passam a ser com relação aos céus, à vontade de Deus. Aquilo que Deus pode realizar, aquilo que Ele prometeu, observe isso. Aflições de mães, né? Aflições de pais, aflições que chegam à nossa alma e ao nosso coração, nos mudam, transformam o nosso foco e nós passamos a olhar ao Senhor, a sua vontade.
acaba que mudamos o nosso comportamento e Deus permite isso justamente para que a gente possa olhar aquilo que é além do material. Que os nossos olhos tenham um foco totalmente diferente. E aí Deus permite então as aflições, para que a gente mude a prioridade. Para que a gente não ache que a gente tem poder sobre as coisas. Para que a gente não ache que o dinheiro compra tudo. Para que a gente não ache que a saúde é algo que vai nos levar para sempre na vida. Para que nós venhamos a cairmos em nós mesmos e a nos enxergarmos e percebermos que somos finitos, passageiros, limitados, pequenos diante de todas as coisas. E só um Deus tão maravilhoso pode realmente cuidar da nossa vida, cuidar da nossa casa, cuidar dos nossos filhos. Pode tornar algo que é apenas um sonho do coração em algo palpável. Só Ele pode fazê-lo. E a nossa dependência é completamente do Senhor. E tirarmos os nossos olhos daquilo que parece tão severo e duro aqui, mas quando comparado àquilo que Deus tem preparado para nós, se torna, como Paulo disse, leve e momentâneo. Leve e passageiro. Leve e muito pequeno. Em Filipenses, no capítulo 3, verso 12 a 15, ele diz, olha, não que eu já tenha recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o qual também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. O que Paulo está dizendo é que os olhos dele estão naquilo que Deus vai lhe dar como prêmio da vocação pelo qual Cristo o chamou, a salvação como um todo. Ele não fica olhando para trás, que as coisas que aconteceram, e a gente faz isso, né? Olha para trás, se aborrece, a vida tomou um percurso que a gente não gostaria, ficou diferente. E nós ficamos olhando o externo, e Paulo olha aquilo que é invisível, aquilo que não está sendo percebido de primeira mão. E os olhos dele estão nesse eterno peso de glória, o peso eterno de glória, acima, diz ele, de toda a comparação. Não dá para comparar o que Deus tem para a nossa vida. Eu sei que é difícil, porque a gente vive aqui, né? E eu também passo pelas mesmas circunstâncias que os irmãos. As mesmas aflições, as mesmas dificuldades, os mesmos problemas, e às vezes a gente quer desanimar. No entanto, quando olhamos a Escritura, temos um respaldo dela para que a nossa vida mude, mudando os nossos olhos e o nosso foco das coisas. A olharmos aquilo que está acima de toda comparação. Mateus capítulo 6, versos 31 a 33, há um incentivo a vivermos o reino, aquilo que vai nos dar esse peso de glória e não as coisas do aqui e agora. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Porque os gentios aqui procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, já ensinava Jesus. Filipenses 3:20, pois a nossa pátria está nos céus, disse o apóstolo Paulo, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ainda em Hebreus, no capítulo 11, verso 14, ele diz assim, ele não, né? O autor é desconhecido, acredito que foi Paulo, mas o autor é desconhecido. Porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria, falando ele dos heróis da fé. E completa no versículo 16 o seguinte, mas agora aspiram uma nova pátria, uma pátria superior, isto é, celestial. E ele completa o versículo dizendo, por isso, melhor dizendo, Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Ou seja, os olhos dos heróis da fé, os olhos de Paulo, os olhos do autor aos Hebreus, os olhos desses personagens bíblicos do Antigo e Novo Testamento tinham um olhar apurado, uma expectativa que ia além do material e enxergavam aquilo que não se vê com os olhos da carne, os olhos físicos. Mas tinham a certeza de que alguém, ou melhor, de que há algo além dessas coisas, e a expectativa deles estava lá. E é por isso que eles sabem, tem uma pátria, tem uma cidade, tem um lugar preparado. E é muito melhor, não dá para se comparar com as leves e momentâneas tribulações daqui. Você tem coragem de dizer isso da sua vida?
daquilo que você está enfrentando, daquilo que realmente chega à sua caminhada, você tem coragem de dizer, não, isso é leve e momentâneo, vai passar. E não é passar nessa vida, é passar porque essa vida também se terminará. Ou seja, isso não vai ser conosco para sempre, pois teremos uma nova vida em uma nova cidade, numa nova pátria com Cristo Jesus. Esses são os olhares de homens e mulheres que mudaram muitas coisas, que tiveram uma vida espetacular, não do ponto de vista humano, mas do ponto de vista do relacionamento com Deus. Não se deixaram apagar a sua visão, a sua maneira de enxergar as coisas por causa dessa vida. O que não é fácil, sei, o que é difícil de realizar, mas deve ser resgatado no nosso coração, principalmente nós que vivemos num contexto e num mundo de materialidade. Não é que isso não houve no mundo anteriormente, mas nós estamos vivendo muito bem. Os camborienses, dessa área sabem que estamos vivendo, apesar das dificuldades econômicas do país, agora, hoje em dia, estamos vivendo um dos melhores momentos da nossa vida. Com muita tecnologia, com muito conforto, com muita condição do pão de cada dia. Muitas coisas Deus tem nos abençoado. E essa constância material, muitas vezes, faz com que deixemos de enxergar essa comparação e reclamamos das coisas do dia a dia e da vida. E achamos que a nossa tribulação é maior do que de todo mundo. Tenhamos um novo olhar sobre as coisas. E por último, além de o Senhor permitir as aflições, as tribulações, claro, sempre com efeitos, e com desígnios e propósitos sobre nós, para produzir profundas transformações em nosso caráter, o homem interior, corrigir radicalmente as nossas prioridades, entendendo que tudo isso aqui é leve e momentâneo, e a nossa prioridade não é aqui, é os céus, é aprimorar, em terceiro lugar, aprimorar substancialmente a maturidade da nossa fé. Observe então o verso 18, não atentando nós nas coisas que se veem, observe já justamente não está olhando aquilo que é perecível, aquilo que é externo, aquilo que é material, aquilo que se vê, mas nas que se não veem. Aí tem a razão, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Esse é um olhar de fé. Para onde nós olhamos, o nosso coração se volta. Aquilo que é mais enxergado por nós é aquilo que mais faz parte da nossa vida. Aquilo que sobe ao nosso coração, aquilo que alimentamos a nossa alma, é o que mais realmente produz efeito nos nossos corações. E justamente esses homens que já mencionei, não por nome, mas os personagens da Escritura, que são exemplos para nós de vida, tiveram justamente essa condição de olhar aquilo que os outros não veem, de perceber aquilo que os outros não percebem, de olhar um algo além, de um algo maior, uma realidade maior. Não é uma coisa no sentido de que negar a realidade. Não negaram a realidade, mas eles enxergaram além dessa realidade. Um pouco mais, com fé, com os olhos espirituais, aquilo que o olho humano não vê. Eu sempre me lembro da história de Geazi, era com Eliseu, se não me engano, o profeta, e aí, quando eles estavam em um momento onde Jerusalém estava sendo sitiada pelo inimigo, e os inimigos tinham realmente um exército muito grande e cobriam boa parte do território das colinas, o Geazi, servo de Eliseu, ficou com medo. E, Eliseu faz uma oração e diz, Senhor, mostra para ele, abre os olhos desse menino. E Deus fez. Abriu os olhos de Geazi. E Geazi viu coisas maravilhosas, viu um monte cheio dos exércitos do Senhor. Claro, foi um milagre, Deus entrou com uma providência e ele viu, não com os olhos da fé agora, mas com os olhos físicos mesmo, que os montes estavam cheios do exército do Senhor. E quando ele percebeu isso, provavelmente seu coração se tranquilizou, sabendo que maior é o que estava com eles, o povo de Israel, do que aqueles que estavam com o exército inimigo.
E é assim que Deus age na nossa vida, no nosso coração, quando os nossos olhos se abrem para aquilo que é invisível. Quando a gente tem a capacidade, não assim, dada na loucura, né? Ah, não, eu sei que é. Não, eu estou vendo coisa. Não estou vendo nada. Eu creio pela fé. Tem gente que diz, eu estou vendo um anjo aqui. Não precisa ver. Eles estão em todos os lugares, amando do Senhor. E se o Senhor quiser, tem aqui, tem acolá, tem onde Ele quiser. Montanhas podem estar cheias de anjos, se Deus assim o quiser. Eu creio pela fé que Deus age, eu não preciso ver. Porque aquilo que eu vejo, por que Geazi viu? Porque não estava acreditando, Deus precisou mostrar. É como Tomé, que diz assim, olha, se eu não ver, é ver para crer. Nós cremos para depois enxergarmos a ação de Deus sobre a nossa vida. Porque o que a gente vê é temporal, é material, se acaba, rui, vai embora, impérios vão embora, economias inteiras são arrastadas e vão embora pelo tempo. Outro dia falei que daqui a, vou botar bem longe, né, por causa das crianças, daqui a 100 anos, nenhum de nós estará aqui. Nenhum de nós, só podemos viver esse presente. Gerações inteiras e culturas inteiras foram embora. As nossas também vão. Se Deus permitir que o mundo avance em anos pela frente, outros novos todos virão. Tudo é passageiro, tudo é limitado, a vida é pequena. Não vamos desperdiçá-la pensando que as aflições são o final da nossa vida. Não, elas são realmente o desígnio de Deus, causando efeitos para que venhamos a aprimorar substancialmente a nossa fé. Que fé nós temos? A fé que precisa ver para depois então acreditar? Ou estamos exercitando a nossa fé de forma bíblica, de forma sadia, de forma de acordo com a vontade de Deus? Outra coisa também que muitas vezes a gente pede fé ao Senhor, não pede? Senhor, me dá mais fé. Nós oramos assim, é até natural, parece, aquele que é crente, ele não consegue, em algum momento da sua vida, não fazer um tipo de oração dessa, pedindo para que Deus aumente a fé. Como é que Deus aumenta a fé? Trazendo circunstâncias que seja necessário o exercício da fé. Pois a fé não pode ser exercitada quando não se tem desafios. Como Abraão, que precisou levar o seu filho ao monte, era um grande desafio. Conhecido como o pai da fé, porque apesar do desafio, ele creu. E diz a Escritura, no próprio livro de Hebreus, no capítulo 11, falamos dos heróis da fé, que ele creu que se precisasse morrer, ou seja, matar o seu filho, que Deus não faria, porque Deus não era os deuses de Canané, etc. Deus ainda tinha o poder para levantá-lo de volta e ressuscitá-lo. Essa era a fé de Abraão. Num contexto onde você pode perceber que não era comum acreditar nessa questão da ressurreição. Porque Abraão viu lá na frente, ele viu coisas que ninguém viu. Porque teve uma visão como Geazi? Não. Porque ele creu no seu coração que Deus era realmente poderoso para levantar o seu filho dos mortos, se necessário. Hebreus 12, verso 1 a 3 diz, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, ou seja, com relação aos céus, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha e ignomínia, está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, isso atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. O que é desmaiar em vossa alma? Desanimar. O autor aos Hebreus está dizendo, olha para Cristo, firmemente para o autor e consumador da fé. Nós vemos Cristo fisicamente? Não, é pela fé. Nós olhamos o invisível, olhamos aquilo que não é percebido, aquilo que os olhos humanos não percebem, mas olhando para esse autor e consumador da fé e observando o seu próprio exemplo, deixar os céus, morrer na cruz por nós, fazer com que isso venha a ser motivo para que venhamos a caminhar adiante, apesar das aflições, porque nem mesmo nas nossas aflições poderemos compará-las com aquilo que Cristo sofreu na cruz do Calvário por nós.
Pensando assim, podemos até resgatar o texto de Paulo, é uma leve, momentânea tribulação a que sofremos, pois Cristo sofreu grandemente em nosso lugar. Olhemos então para a sua vitória e com fé nele, que é autor e consumador justamente dessa própria fé, não venhamos a nos fatigar e desmaiar na nossa alma. Desanimar, desistir, parar no caminho, achar que tudo está perdido e agora acabou. Não, Deus está trabalhando o nosso coração e a nossa vida, e Ele usa de instrumentos para isso. E quanto mais cedo despertarmos e olharmos com os olhos da fé, menos necessário é, talvez, todo um sofrimento que venhamos a receber e não percebemos o porquê dele. Em Abacuque, que é um profeta que sempre me chamou a atenção, já usei vários textos dele para pregação, no capítulo 3, versos 17 a 19, temos a oração dele, né? Ou melhor, o final da oração dele, porque todo o capítulo 3 é a oração de Abacuque, e ele diz ainda que a figueira não floresça, a gente conhece bem o texto, até pela música, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente, ou seja, pisando de monte em monte, assim, pulando sobre os montes. E por que Abacuque diz isso? O contexto dele não havia tido nada de bom. Até ali ainda havia muito sofrimento, pecado da nação, os caldeus estavam chegando com o seu exército, amassando cidades e povos inteiros, estavam marchando para Jerusalém, para Israel, para a cidade santa. E Abacuque, então, preocupado com aquilo, vendo o pecado do povo, Deus permitindo que uma nação pagã avance sobre o povo de Israel, ele fica desanimado e fica fazendo questões e perguntas. Até quando, Senhor, isso vai ocorrer? E ele não entende o propósito de Deus. Mas no capítulo 2, Deus abre os seus olhos e ele começa a olhar pela fé. Algo diferente acontece e ele passa a enxergar os propósitos de Deus e o plano de Deus após essas condições. Ou seja, os olhos dele saem do contexto, saem da circunstância e ele começa a enxergar algo maior. Algo que está além daquilo que é visto, algo que vai além da própria vida dele, algo que é maior do que aquilo que ele sente. E ele então tem a coragem, os sentimentos e a ousadia de, no capítulo 3, começar a escrever que Deus é poderoso, tudo está nas suas mãos, Ele controla todas as coisas, nada foge ao seu querer, e aí termina a oração dizendo que ainda que as circunstâncias, ainda que tudo esteja fora do lugar, ainda que haja um caos tremendo, ainda que eu não encontre nada de bom, todavia eu me alegrarei. Como é que pode alguém se alegrar nessa circunstância? É porque ele não está olhando o que é temporal, mas aquilo que é eterno. E Deus quer fazer isso no nosso coração, quer fazer com que nós tenhamos realmente uma mudança, um aprimoramento, não qualquer, mas substancial da nossa fé. Fazer a nossa fé crescer. E a gente pensa assim, né? Se fosse no tempo de Pedro, eu também ia querer andar sobre as águas. Se eu tivesse doente naquele tempo, eu também ia ter fé para ser curado. E a gente coloca tudo naquele tempo. Meu Deus, que coisa maravilhosa. O tempo é esse. A história da nossa vida é essa. A circunstância é essa, o contexto é esse. A nossa caminhada é essa. E é aqui, nesse momento, nesse tempo, nesse presente, que Deus quer produzir profundas transformações no nosso caráter. Que Deus realmente quer aprimorar de forma especial a nossa fé, corrigir radicalmente as nossas prioridades. É isso que Deus quer fazer. Transformação de vida. É o que Ele deseja, é o que Ele quer de mim e de você. Em Hebreus 4,16 diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna, diante das aflições, mas tenhamos fé que Ele realmente atende às nossas necessidades. E no capítulo 11, ainda de Hebreus, que fala sobre a fé, verso 6, diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Precisamos de fé nos nossos corações. E para encerrar,
Jesus deixa claro, né? A Bíblia deixa claro: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom, não desanimamos, disse Paulo. E Jesus disse: tenham bom ânimo, tenham vida, se fortaleçam, se encorajem, sigam adiante, tenham um olhar novo sobre as coisas, mude o foco, anime o seu coração, motive o seu coração, porque Ele venceu o mundo, eu venci o mundo, disse Jesus. Somos convidados diante de um mundo de desafios, de uma vida de circunstâncias nem sempre organizadas, né? Mas muitas vezes caóticas, a realmente não desanimarmos, mas mudarmos o nosso foco. E assim como muitas pessoas que passaram pela vida e tiveram grandes problemas, tiveram uma vida extraordinária, Deus nos chama também a vivermos uma vida segundo a sua vontade, segundo o seu querer. Não prostrados nos cantos, não com o coração amargurado, não toda a vida com lágrimas nos olhos, embora muitas vezes choramos, não achando que tudo está perdido e tudo acabou, mas pelo contrário, olhando para as coisas que não se podem ver com esses olhos, acreditando piamente no poder e na soberania de Deus, acreditando piamente pela fé que há um mundo invisível, onde Deus opera poderosamente, com seus anjos se precisar, mudando histórias, mudando vidas, transformando pessoas e assim fazendo daqueles que creem nele, daqueles que o amam profundamente, apesar dessas aflições, desses desafios, uma joia rara, um diamante precioso, lapidado, com prioridades certas, com uma caminhada com o Senhor adequada, sadia, com uma fé realmente bíblica, uma fé saudável, a serviço do Rei, a serviço do reino e também para a glória de Cristo Jesus, trazendo alegria no coração e essa motivação ou esse ânimo tão essencial para nós continuarmos a nossa jornada de vida, meus irmãos. Portanto, examine o seu coração e mude a história da sua vida através de um novo olhar a respeito de tudo que você tem vivido e muitas vezes tem passado. Eu já mencionei que sei que não é fácil, porque também passo por circunstâncias difíceis, mas a Bíblia nos chama a realmente mudarmos isso na nossa história, na nossa vida. Lembre-se que, por exemplo, alguns dos hinos mais maravilhosos que nós conhecemos na nossa história foram produzidos por pessoas em grandes desafios, não pequenos, mas grandes desafios. As mais lindas poesias, as mais maravilhosas histórias de amor, as soluções mais incríveis da humanidade e muitas outras coisas que você puder imaginar foram feitas, produzidas, lapidadas em momentos extremos da história, seja da humanidade ou da vida de alguém. Portanto, quando estamos em momentos decisivos da nossa história e da nossa vida, se nós olharmos com fé, confiantes em Cristo, certos de que sim, Ele está trabalhando a nossa alma, o nosso coração e quer produzir realmente fé profunda, mudar a nossa meta, o nosso objetivo, o nosso sonho, a nossa prioridade, podemos também, como muitos outros homens e mulheres que sofreram grandemente ao longo da história, enriquecemos o nosso coração com coisas extraordinárias, com sentimentos que só o Espírito Santo pode dar, com conclusões e também realizações que talvez não encontremos ainda em algum momento da nossa vida. E Deus transformar as nossas vidas de forma especialmente para a honra e glória do seu nome, a qual nós não temos ideia do que pode acontecer. Olhemos a vida cristã, a caminhada com Deus, os desafios de uma forma totalmente nova. Aprendamos com o exemplo de Paulo, por isso nós não desanimamos. Ele diz, essa é a causa de que, acontecendo ainda assim tudo isso, nós estamos
animados, nós estamos vivos, nós estamos atentando naquelas coisas que os outros não estão vendo, aquilo que não se enxerga com os olhos da carne nem físico. Que Deus nos ajude, tenhamos um novo olhar sobre a vida e assim Deus possa realmente trabalhar o seu desejo, a sua vontade, o seu propósito, o seu desígnio nos nossos corações e alma. Vamos orar ao Senhor. Querido Pai Celeste, obrigado por tua igreja, teu povo reunido nessa noite. Podemos refletir, ó Deus, no nosso coração com relação à tua palavra, meu Deus. Ó, como precisamos de ti, Senhor. Pois todos temos desafios na nossa vida. Alguns, ó Deus, mais intensos, outros talvez mais brandos, alguns talvez do corpo, daquilo que é material, daquilo que é de provisão da sua casa, outros, ó Deus, da sua alma, das suas emoções, da sua vida relacional. Há sofrimento para todo lado, sim, meu Deus. Muitas pessoas sofrem em redor do mundo, nós também sofremos muitas vezes, principalmente na nossa alma e coração. Mas sabemos que só o Senhor pode trazer, ó Deus, o alívio necessário, mas mais do que isso, quando olhamos, ó Deus, de forma correta para todo esse momento da nossa vida, quando entendemos, ó Pai, que há um Deus supremo, soberano, celeste, poderoso, que controla todas as coisas, começamos a entender, ó Deus, que nada é por acaso, que nada é sem efeito, que nada é sem propósito. Ensina-nos, ó Deus, para que aprendamos, dentro dessas condições, muitas vezes caóticas da nossa vida, a sermos, ó Deus, aqueles que olham para aquilo que não está sendo visto no momento. A que não olhemos, ó Deus, aquilo que é passageiro, que não venhamos, ó Deus, a trocar uma vida de prazeres celestes por coisas que nos desanimam aqui, Senhor, e tiram o nosso foco de Cristo. Pelo contrário, venhamos a olhar para o autor e consumador da fé, enriquecemos o nosso coração com as dádivas daqueles que são moldados e lapidados, mesmo no sofrimento, e assim com a nossa vida, com a nossa história, com o nosso futuro, estamos glorificando aquele que tudo pode, que transforma o coração e faz da nossa vida uma vida nova. Pai querido, não peço hoje, Senhor, embora pedimos constantemente, pela vida de cada irmão, que o Senhor mude o contexto. Não, hoje não. Mas peço que o Senhor mude os corações, que o Senhor mude as vistas, que o Senhor mude e transforme a fé, para que sejamos, ó Deus, filhos teus, que te agradam, Senhor, em qualquer circunstância da nossa existência e da nossa vida. Fica conosco, nos dá, Senhor, essas condições, para que sejamos, ó Deus, conforme o teu agrado e o teu querer a todo dia. Em nome de Jesus oramos assim, nesse instante. Amém, Senhor. Amém, Jesus.